Para iniciarmos, então, teremos que deixar a equação organizada, tendo bem definido o valor do A, do B e do C. A fórmula de Bhaskara é sempre a mesma. É sempre menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, tudo dividido por 2A. Temos também pelo delta. O delta nada mais é do que fazer a parte de dentro da raiz primeiro. Então, tu faz aquela parte primeiro, que é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois substituir na mesma fórmula, só com o resultado do delta. Não se preocupem que ninguém vai morrer, não. Espero que todo mundo consiga entender, só praticando para a gente entender bem e conseguir aplicar a fórmula de Bhaskara de maneira correta. Nós vamos começar, então, a aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver equações do segundo grau, certo? Lembrando que a fórmula de Bhaskara, ela resolve não só as equações completas, como essa daqui, que eu vou fazer o exemplo, como as incompletas também. Tem maneiras mais fáceis, né, de resolver as incompletas, mas se quiser fazer pela fórmula de Bhaskara, também pode. Então, a primeira coisa que nós temos que observar, pessoal, é se a equação está organizada e igual a zero. Ela precisa estar assim. Se tá tudo ok, nós copiamos a fórmula, que é sempre a mesma. No caso, né, x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 2a. É importante no início nós copiarmos ela, até para se acostumar, né? Porque a gente vai usar bastante. E colocar os valores, o valor do A, o valor do B e o valor do C. Então, o valor do A é 1, o valor do B é menos 2, lembrando que quando é negativo tem que botar o sinal, e o C menos 15. Gente, a primeira coisa é substituir de maneira correta. X igual, esse menos é da fórmula, então ele sempre vai estar aqui, ó. Se o valor do B é um valor negativo, como é o caso, coloca num parêntese, certo? Vou fazer colorido só o início para vocês se acostumarem que eu estou só substituindo agora. Então, o valor do B, menos 2. Se é negativo, vai no parêntese, tá, pessoal? Ao quadrado é da fórmula, menos 4 sempre vai ter que é da fórmula, vezes, pode botar um pontinho, ó, vezes o A é 1, vezes o C, que é menos 15. Não é que ela seja uma fórmula difícil, ela só é muito grande, mas a gente se acostumando fica tranquila, vocês vão gostar. 2 vezes o A, que é 1. Percebam que aqui em vermelho está os valores dos coeficientes, o valor do A 1, o valor do B menos 2 e o valor do C menos 15. Agora, nós começaremos a resolver, certo, pessoal? Sempre com muita atenção. X igual, jogo de sinal aqui, menos com menos, vai virar mais. Mais ou menos, abre a raiz. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. Aqui, pessoal, é muito importante, ó. Nós vamos multiplicar todos juntos, no mesmo instante. Então, primeiro jogo de sinal, menos com mais é menos com menos vira mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 15, 60. Olha que tá diminuindo. Dividido por 2 vezes 1, 2. Continuando, x igual mais 2, mais ou menos, raiz quadrada, aqui vai dar 64, dividido ao meio. Mais uma vez, x igual mais 2, mais ou menos. Quando eu chego nesse momento, eu resolvo a raiz quadrada. Raiz quadrada de 64 é 8, dividido ao meio. Resolvendo, pessoal, tirem da raiz, certo? Quando chegou aqui que resolveu a raiz, pessoal, aqui a gente vai fazer, ó, uma separação. Eu vou ter dois valores, porque é uma equação do segundo grau.
Uma eu vou chamar de x', ou x1, ou x2', né? Ou x2. Então, como é que eu vou separar? O mais 2 não vai mudar. Só que um vai ficar com mais 8, certo? E o outro aqui embaixo, o mais 2 não muda, mas eu vou pegar o menos 8 agora. Então, percebam que a única diferença é aqui, ó. Aqui ficou com mais, aqui ficou com menos. Agora, eu resolvo, ó. 2 mais 8, 10. Dividido ao meio, 5. 2 menos 8 fica negativo 6. Dividido ao meio, menos 3. Então, o nosso conjunto verdade ou solução em ordem fica menos 3. Ó a Frida se manifestando, sempre, né? E o 5 são dois valores diferentes, ok? Neste exemplo, pessoal, nós vamos utilizar a mesma fórmula de Bhaskara, porém, nós vamos fazer pelo método do delta, que nada mais é que resolver aquela parte de dentro da raiz primeiro, certo? E depois substituir na fórmula normal. Vocês poderão escolher ou fazer a fórmula inteira direto ou com um delta, que é a mesma coisa, tá bom? Então, o valor do A é 1, o valor do B menos 6 e o valor do C mais 9. Primeira coisa, então, nós vamos substituir. O valor do B, como é negativo, ele vai no parêntese, certo? Menos 4, que multiplica o valor do A, que é 1, que multiplica o valor do C, que é 9. Então, vou colocar aqui, o delta vai ficar como? Menos 6 vezes menos 6 fica mais 36. Jogo de sinal aqui, lembram? Menos com mais, menos, menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36. O meu delta, então, vale 0. O que eu faço, pessoal? Agora, eu vou para a fórmula normal, que é o x igual menos é da fórmula, o valor do B é menos 6, mais ou menos, raiz quadrada. Qual é o valor do delta? Então, aqui eu já fiz, ó, é 0. Tudo dividido por 2 vezes o A, que é 1, certo? Então, vamos resolvendo. X igual menos vezes menos fica mais ou menos. Raiz quadrada de 0 é 0, dividido 2 vezes 1, 2. Pronto, chegando aqui, é aquela hora que eu preciso dividir os dois valores. Para cima e para baixo. O de cima vai ser mais 6, mais 0, dividido ao meio. O de baixo, mais 6, menos 0, dividido ao meio. Tu tem 6 mais nada, continua 6. Dividido ao meio, fica 3. Tu tem 6, deve nada, continua com o teu 6. Dividido ao meio, 3. Observem que aqui eu tive duas raízes iguais, pode acontecer. Neste caso, como são dois valores iguais, o nosso conjunto solução ou verdade, eu coloco apenas um valor, certo? Porque eles foram iguais, então a gente não precisa repetir, tá bom? Aqui eu trouxe um outro exemplo, certo, pessoal? Vejam que a equação está pronta, organizada, igual a 0. Coloco o valor do A, do B, do C. Lembrando que eu copio sempre a fórmula para me acostumar com ela. Depois, substituo, né? Aqui eu fiz de uma cor um pouco diferente, ó. O valor do B, o valor do A e o valor do C. E começamos a resolver. Observem que aqui, pessoal, não foi parêntese. Por que não foi parêntese? Porque o meu B aqui é positivo, ó. Então, não precisou colocar no parêntese, tá bom? Daí, começando a resolver aqui, ó. Fica menos 4, mais ou menos, 4 vezes 4, 16. No jogo de sinal aqui, vai ficar menos 40, dividido por 2.
Continuando a resolução, acontece algo importante, ó. Menos 4, mais ou menos, raiz quadrada. Se tu tem 16 e deve 40, tu fica com um valor negativo de 24. Aqui nós já vimos que quando a raiz é quadrada, aqui dentro não pode ter valor negativo, não existe dentro dos reais, né? Então, quando acontecer isso, pessoal, pode acontecer, significa que não existe essa equação, não tem raiz real para ela. A gente coloca que não existe. E no conjunto verdade, vai vazio. Ele pode ser assim ou assim, certo? Considerações importantes, então. Tem algumas observações importantes, pessoal, em relação ao valor que dá no delta. Mesmo quem não faz pelo delta, o que é o delta? É a parte de dentro da raiz. Nós tivemos 3 exemplos, né? No primeiro, o valor de dentro da raiz, que a gente chama de delta, deu 64. No segundo deu 0 e no terceiro deu menos 24, certo? Nós temos observações importantes. No primeiro, então, o delta foi maior que 0. No segundo, o delta foi igual a 0. E no terceiro, o delta foi negativo, foi menor que 0. Sempre que acontecer de tu ter um valor dentro da raiz positivo maior que 0, tu sempre vai ter, pessoal, 2 raízes diferentes. Foi o que aconteceu, né? Nós tivemos o menos 13 e o 5, né? Foi 5? Foi. Menos 13 e 5. Quando o delta for igual a 0, como aconteceu no segundo, vocês sempre terão 2 raízes iguais. Foi o que aconteceu, 13 e 3, lembram? E quando o delta for um valor que dá negativo, não vai ter nenhuma raiz. Então, é importante, porque sabendo o que dá no delta, tu já sabe o tipo de resultado, o tipo de raiz que tu vai ter. Ou 2 diferentes, ou 2 iguais, ou não vai ter nenhuma. Certo, gente? O segredo é muito exercício, bastante atividade, foco nos estudos, tá, pessoal? Abraços e até a próxima.